O próximo trabalho é do colega Murilo Riccioppo Magacho Filho e da colega Patrícia Tuma Martins Bertolin. Eu pergunto se a apresentação será feita em dupla ou não. Boa tarde. Eu vou apresentar, né, pelos dois, mas nosso artigo foi feito pelos dois. Perfeito, Murilo. Tá bom? Então, tu tens 10 minutos. O trabalho, os colegas são da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil e o trabalho é intitulado Responsabilidade Jurídica pelos Riscos Psicossociais no Trabalho e Vulnerabilização das Mulheres, do discurso da culpabilização à lógica da prevenção. Murilo, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer primeiramente ao Iberojur, mais uma vez, esse espaço destinado à pesquisa científica, né? A Universidade de Positivo também gostaria de agradecer. Vocês estão me escutando bem? Então tá bom. O tema que a gente tratou, eu e a professora Patrícia Tuma Bertolin, né, professora Patrícia professora de Direito do Trabalho no Mackenzie, né, e também dá uma disciplina na pós, né, que seria a Teoria Feminista do Direito e do Estado. O tema que nós tratamos em conjunto, né, eu também fiz mestrado lá no Mackenzie, com ela, inclusive, é sobre a responsabilidade jurídica das empresas pelos riscos psicossociais no trabalho, focando, né, na situação específica das mulheres diante desses riscos. Na verdade, a questão das mulheres seria até um caso concreto dentro desse tema geral. O subtítulo, né, do nosso artigo é do discurso da culpabilização à lógica da prevenção. E por que esse subtítulo? Para entender um pouco isso, eu queria trazer aqui um pouco de um apanhado histórico, né, um ponto da história do direito do trabalho, que seria nas suas origens, no final do século XIX, né, em que houve uma discussão sobre os acidentes do trabalho. A discussão em torno do acidente do trabalho envolvia a questão da responsabilização, de quem seria responsabilizado por determinado acidente ocorrido com o trabalhador. Era uma época que os acidentes estavam acontecendo de forma muito frequente, muitas mortes, né? Você tinha trabalhadores em minas, trabalhadores em subsolos, e havia muitas mortes, muitos acidentes, e ninguém era responsabilizado. A questão era, de quem era a culpa por determinado acidente? Se a gente olhasse pelo direito civil, né, da época, né, o modelo jurídico liberal da época, a gente teria que encontrar o culpado pela situação e pela fatalidade, né? Isso gerava um problema prático, né, nos tribunais e nos julgados, que era definir de quem seria a culpa, né? Então, alguns juristas, né, muitos juristas começaram a debater esse assunto e entender, olha, se as empresas, né, possuem, né, o controle dos meios de produção, o controle da produção, elas também podem assumir os riscos do empreendimento, em caso da doença e do acidente, né? Ou seja, é uma responsabilização pela prevenção contra determinado dano, né? E aí se criou naquele momento a teoria do risco profissional, né, em que há uma verdadeira mudança de racionalidade jurídica no que concerne a responsabilidade civil. A gente pode até chamar de uma responsabilidade securitária, solidária, de direito social. Então, nesse momento, você tem uma discussão sobre a questão da responsabilidade que a gente hoje chama de responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade que não depende da culpa, né, pela fatalidade. E essa mudança de racionalidade, ela também é uma mudança de racionalidade do próprio direito, né? A gente trouxe até uma divisão que foi o próprio professor Souto-Maior que faz essa divisão entre um direito liberal e um direito social, né? O direito liberal seria aquele que pensaria na reparação do dano, e o direito social e na culpa, né? E o direito social seria aquele que pensaria a ideia de prevenção, né, pelos riscos futuros, né? Enfim, e hoje, a gente trazendo essa questão para a atualidade, você tem aqui um julgado do STF, agora em 2019, em que se discutiu a constitucionalidade desse tipo de responsabilidade jurídica nos acidentes de trabalho. E o caso envolvia
um tema que a gente está tratando aqui, que é o risco psicossocial. Era um motorista, né? Houve repercussão geral, inclusive, nesse julgado, um julgado que constitucionalizou a questão, né? Declarou constitucional a questão. O motorista que sofreu o assalto, era um motorista de ônibus, né? E sofreu um assalto durante o trabalho. E o assaltante, né, que teoricamente seria o culpado, né, por conta dessa tal culpa, a empresa queria que ela não se responsabilizasse pelo acidente, né, por culpa de terceiro, né? E o que o STF entendeu? Olha, a partir do momento que a empresa se engaja nesse trabalho e assume os riscos inerentes a esse trabalho. Então, por exemplo, nesse caso, era um motorista que sempre tem um risco de assalto premente. Então, entendeu-se o tribunal que era um caso de responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de quem seria o culpado, a empresa já se responsabiliza automaticamente anteriormente ao fato, né? Ou seja, pelos riscos futuros. O que a gente tem como um problema em relação aos riscos psicossociais? Porque essa questão que eu trouxe do século XIX ainda envolvia a questão da saúde física do trabalhador, né? A questão da saúde mental, ainda os estudos eram muito ainda precários. Hoje, ainda não tem, assim, houve um avanço, mas também eu diria que a saúde física ainda está mais amparada cientificamente. Porém, você tem um estudo avançado de psicopatologia do trabalho, né, iniciado principalmente pelo Derjour, né, que é um dos grandes nomes da medicina do trabalho, que você tem alguns problemas, né, sobre isso. O problema da prevalência do discurso da culpabilização, a gente ainda associa a doença mental com a personalidade da pessoa, e quando a gente sabe, na verdade, que esse problema é um problema de saúde, né, que tem a ver com a relação social que envolve essa pessoa e a relação de trabalho. Muitas vezes são gerados por fatores invisíveis, eles parecem imperceptíveis, mas a medicina já conseguiu encontrar arcabouço, estrutura objetiva para tratar desse tema. Existe ainda um problema que é os novos riscos psicossociais. Ou seja, hoje a gente falou bastante do teletrabalho. O teletrabalho ele gera inúmeros riscos psicossociais. A gente tem um termo que o pessoal da psicologia usa, que é ubiquidade, que é você estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é onipresença, né? Isso gera riscos psicossociais. Enfim, aí a Organização do Trabalho, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela até classifica alguns riscos, algumas causas, né, desses riscos psicossociais em relação ao trabalho. 2 exemplos aqui que a gente pode dizer aqui é a sobrecarga do trabalho, grande quantidade de trabalho repetitivo em realização em curtíssimo tempo, a sobrecarga ou pelo excesso do trabalho também, e uma causa que é muito frequente hoje, principalmente na época da pandemia, que é o conflito de papéis e funções. E aqui a gente pode até trazer já a questão das mulheres, né? Um exemplo maior disso são as condições da dona de casa e mãe, né? Que acumula diversos trabalhos. Hoje, inclusive, a gente não tem mais uma dupla jornada, né? Hoje em dia a gente pode falar em tripla, quádrupla, né? Hoje as mulheres, e eu digo assim, não só as mulheres, né? Eu sou pai também, mas em geral, né? Ainda estatisticamente são mais as mulheres que fazem esse tipo de jornada. Há uma acumulação muito grande de trabalhos hoje. As mulheres, elas são até professoras, porque as escolas estão fechadas, pelo menos aqui no Brasil. As mães, os pais são professores. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, que também atinge muitas mulheres, é o assédio moral por competência, né? Quando uma determinada pessoa recebe muitas atribuições, enquanto outras não, né? Em determinado ambiente de trabalho. Tudo isso é uma prova, né, de que há muitas doenças psíquicas que elas poderiam ser evitadas se houvesse uma maior preocupação das empresas, ou maior responsabilização das empresas quanto à prevenção contra os danos. A gente tem a CLT, a gente tem as normas regulamentares, a gente tem um arcabouço jurídico muito grande para fundamentar esse tipo de segurança no trabalho, né? Mas, na verdade, ainda a gente vive a monetarização dos riscos, né? Ou seja, a gente ainda prefere pagar um adicional ou que um dia alguém
entre com uma ação judicial contra nós, né, eu digo nós, assim, as empresas, do que, eventualmente, trazer uma proteção, uma segurança no trabalho, né. Que mais aqui que eu trouxe, que a gente trouxe? E a questão da desconexão, também uma grande causa, né? Uma falta de desconexão ao trabalho. No caso das mulheres, por exemplo, que a gente citou aqui, evidentemente que a desconexão ao trabalho permitiria que ela conseguisse exercer com mais facilidade essas muitas jornadas durante o dia, principalmente na pandemia. Outra questão, enfim, é basicamente isso, um apanhado que eu trouxe aqui, eu tentei resumir um pouco do que a gente estava trazendo, porque a nossa conclusão foi de que se há uma necessidade do direito intervir nisso, né, intervir nessa questão, é uma necessidade também de substituição do discurso da culpabilização, né, a gente parar de olhar para a questão como se fosse uma questão da personalidade da vítima, né, da culpa da vítima, para a lógica da prevenção, né, que aí você vai envolver todo o sistema jurídico e todo o sistema social nessa questão, pois assim haveria uma maior segurança necessária para que evitasse, né, que essa questão fosse simplesmente uma questão de monetarização, né. Basicamente isso que eu tinha para falar. Isso é muito importante também, quando a gente está falando agora de direito ao desenvolvimento, né, o que seria o direito que pensa na prevenção? É um direito que pensa no futuro, né, não é um direito que pensa, olha, algo aconteceu, vamos reparar o dano. Não, é um direito que está pensando como vamos lidar com isso socialmente, né, no futuro, para o futuro. Então, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Não sei se dá tempo da professora Patrícia também, se ela quiser, ou depois falar, ela fica à vontade, tá? Depois seria mais interessante, Murilo, para que, então, a gente tenha essa oportunidade dos colegas poderem dialogar sobre as questões, mas em razão do tempo mesmo, tá claro, bem? não, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Mas parabéns pela apresentação, parabéns aos autores pelo trabalho, excelente, é um tema de absoluta relevância, né, e um tema transdisciplinar, desafia direito, medicina, psicologia, tecnologia, e nós que atuamos com compliance trabalhista temos visto aí esses temas todos muito envolvidos com a temática do compliance. Mais uma vez, parabéns, Murilo.